Graça e paz, povo abençoados, eleitos antes da fundação do mundo. Eita maravilha, profundidade. Bendito seja Ele, o Eterno, o nosso Pai, o Pai dos Espíritos. Amém? Eu sou o irmão Van, estou aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro, capital abençoada, nossa capital da Paraíba, João Pessoa. Irmãos, o estudo agora é polêmico. Sim, é polêmico, mas a Bíblia só tem uma verdade. Não é verdade? Então a Bíblia ela só mostra uma verdade. Agora, as interpretações dentro da escatologia, da teologia, dos seminários, cada seminário batista tem uma linha de pensamento, o seminário da Assembleia de Deus, outra linha de pensamento, o seminário da Universal, da Presbiteriana, da Congregacional, ou seja, cada placa denominacional tem a sua interpretação. Exemplo, batismo nas águas na religião. Uns creem que pode batizar criança, outros não. Mas tá lá, faz parte da mesma religião, evangélico, né, catolicismo, tá dentro do mesmo padrão ali e outra coisa. E eles tiram as suas interpretações dentro das escrituras. Aí é que está o problema. Agora, outra coisa, Jesus, né, vai voltar antes, durante, ou... Irmão, isso é uma historinha a conversinha, né? Conversa ali sentado nas cadeiras, conversa de calçadas, né? De esquina, conversa de mercado. Jesus, irmão, e aí? Jesus vai voltar antes. Isto é bom porque sempre estão em atividade, né? Mas eles não sabem que Jesus veio em 70, na grande tribulação. A grande tribulação vai acontecer depois. Só para você ter uma ideia. A guerra de Israel vai acabar. E eles disseram, essa é a guerra de Gog e Magog. Nem Gog, nem Magog, nem Bolog, nem Folog. Não houve Gog nem Magog. A guerra está acabando e Jesus não veio. Irmão, aí a ficha vai caindo. Vamos esperar uma outra guerra. Quem sabe, né, o Brasil pode entrar aí numa terceira, quarta, quinta, 10ª guerra mundial. Quem sabe uma esperança da vinda de Jesus. Não vem. A própria história, o próprio tempo há de convencer vocês de que Jesus já veio. Bom, então, outra coisa, quer ver outra coisa também importante? Sobre o milênio. O milênio aconteceu quando Jesus voltou. Não, o milênio é literal. Uma outra parte da religião evangélica diz, não, o milênio é simbólico. E vamos para esse assunto aqui. Olha um assunto polêmico, pauleira. Jesus morreu por todo mundo, toda a humanidade. Jesus morreu por ela. Você. Irmão Van, é difícil, né? Não, sim. Aí você que crê, você diz, sim, Jesus morreu por toda a humanidade. O sacrifício de Jesus foi eficaz. Morreu por todo pecador. Então, o sacrifício de Jesus foi para perdoar e salvar todos os pecadores? Segunda pergunta. Se Jesus morreu por todos, o sacrifício de Jesus foi para salvar e perdoar todos os pecadores do mundo, todos, em todas as épocas, em todas as gerações. Jesus morreu por todo ser humano, de todas as épocas, de todas as gerações. É a pergunta que eu estou fazendo. Uma outra pergunta.
Ou Jesus morreu por muitos? É uma pergunta. Outra pergunta, ainda podemos extrair nas Escrituras uma outra pergunta. Todos ou toda a humanidade, todo ser humano será salvo? De Adão até o último, vamos dizer assim, se vai nascer, não sei, será salvo? Toda a raça humana, todo ser humano, todo será salvo? Vem para cá. Vou colocar aqui João capítulo 1, preste atenção. Aos que creem, preste atenção aqui agora. Eu vou só fazer uma introdução. Deixa eu ver a hora. Ok. Aos que creem que Jesus morreu por toda a humanidade, há uma lista de versículos, de textos. Eu vou citar 3. Poderia citar 10, 20, mas eu vou citar 3. Preste atenção aqui. Esses textos que eu vou citar afirma que, os textos dão a entender que Jesus morreu por toda a humanidade, por todo o ser humano. E eles citam João 1,29. Vamos aqui agora para os textos. Desde já eu te peço, né, como teu amigo aqui, deixa o like aí, aperta aí. Esse estudo é muito, muito bom. Você vai gostar. Deixa teu like e se inscreva. Você não é inscrito ainda? Dá essa força. Meu irmão, eu tenho te assistido, admiro, te gosto dos teus estudos e tal, já compartilhei, mas eu não sou inscrito. Agora você vai ser inscrito. Se inscreve aí no canal, dá essa força aí ao teu irmão aqui de Cabedelo, da Paraíba. Vamos lá. Jesus morreu por toda a humanidade. Olha os textos que eles citam. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo de número 29. Presta atenção, depois eu vou comentar esses textos. Eu vou só citar os textos na sua literalidade, do jeito que está aqui, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mundo aqui para os intérpretes de que Jesus morreu por toda a humanidade. Ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo ser humano. O Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Outro texto que eles usam João capítulo 3,16. Ainda aqui, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou toda a humanidade, Deus amou o mundo, Deus amou todo ser humano, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo ser humano, todo homem, né, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto também é citado para dizer que Deus não amou apenas um grupo de pessoas, mas que Deus amou todo ser humano, o mundo todo. Outro texto, ainda em João capítulo 4. Depois eu vou citar outros textos, versículos 42. 42, olha só. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, ou o Salvador de toda a raça humana, o Salvador de todas as gerações, o Salvador de todo ser humano. Então, estes versículos aqui, os pensadores, os teólogos, né, que sustentam e dizem e usam estes versículos para dizer que Jesus morreu por toda a humanidade. Agora, o sacrifício de Cristo, então, e depois eu vou explicar isso aqui. Depois a gente vai ver detalhadamente, versículo por versículo, o que significa mundo, ok? O contexto de mundo aqui, o que é que significa, mas vamos devagar. O sacrifício de Cristo Jesus foi para perdoar e salvar
todos os pecadores, ou Jesus morreu por muitos? Olha agora aqui agora. Aqui diz que Jesus morreu pelo mundo, por todo ser humano. Mas o que você me diz desse versículo aqui? Mateus, olha só agora. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Olha só, presta atenção. Não endoideça não. Calma. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus iria morrer para salvar o mundo todo? Não. O texto não diz isso, pelo menos até aqui na sua literalidade, não. O texto diz que Jesus iria morrer para salvar o seu povo. Se é o povo dele, é sinal que existe outro povo de outras pessoas, de outras nações. Mas ele morreu, iria morrer, iria nascer, iria morrer para salvar apenas o seu povo. Calma. Mateus 26, 28. Olha as duas linhas já se desencontrando. Uma diz que Jesus morreu para salvar toda a raça humana. Aqui já diz que não. Há contrariedade nas Escrituras? Calma. Mateus capítulo 26, versículo 28. Aqui, Mateus capítulo 26, versículo 28. 28. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefícios de muitos, para remissão de pecados. Você vai ler o contexto, mas quando você chega no versículo 28, você vai ver que Jesus apresenta, o pão e o suco, o vinho, não era suco de uva, era vinho. Ele apresenta o vinho e ele diz: este é o meu sangue, simbolizando o sangue dele que seria derramado na cruz do Calvário, mas ele diz que o sangue dele não iria salvar o mundo todo, pelo menos é o que está no texto. Ele diz que o sangue dele, que seria derramado em favor ou benefício de muitos. Em qualquer tradução você vai encontrar muitos, ou um grupo, ou uma minoria, ou não todos. Mas dentro deste pensamento que o sangue de Jesus, que seria derramado em favor de muitos para tirar os pecados de todo mundo, não, de muitos. A remissão de pecados, certo? Seria de muitos e não de todos. É assim que o texto diz. Se você ler e interpretar diferente, por favor, escreve aqui. O que eu estou entendendo até agora é que o sangue de Jesus, que seria derramado para remissão de pecados de muitos e não de toda a humanidade. Calma. Devagar. Marcos capítulo 4. Marcos, capítulo de número 14, versículo 24. Olha o que é que diz. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Ou seja, tanto Mateus como Marcos entenderam que o sangue de Jesus não seria derramado e não traria benefícios a toda a humanidade, apenas muitos. Beleza? Tranquilidade? Olha os pensamentos já se distanciando. Não, Jesus morreu por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo. Não, Jesus morreu por muitos. Ele disse que o sacrifício dele e o sangue dele seria derramado por muitos e não por todos. Mais um versículo, Lucas capítulo 21. Agora presta atenção aqui no que é que diz Lucas, capítulo de número 1 e o versículo de número 21. Não, 60. Lucas capítulo 1, versículo 67. Presta atenção aqui, agora aqui.
Se Jesus morreu por todos, se ele veio salvar todos, ou apenas um povo, um grupo limitado. Então, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu seu povo. Visitou e redimiu, presta atenção aqui, e redimiu toda a raça humana. Redimiu quem? Seu povo. 69. Ele concebeu poderosa salvação na casa de Davi, seu pai. A poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Certo? 70. Assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. É uma linguagem hebraica, uma linguagem aqui de um povo Israel. Salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. 72. Para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua aliança com Israel. 73. O juramento que prestou ao nosso pai Abraão. Veja a linhagem, né? Os nomes, tudo de um povo com uma característica, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo. 75. Presta atenção. Em santidade e justiça, na sua presença, durante todos os dias de nossas vidas. Presta atenção. 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. 77. 77 agora, aqui, ó. Aqui, ó. Para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. Ou seja, quem que ele iria proclamar o conhecimento do perdão dos pecados? O mundo todo ou o seu povo? A quem Zacarias está profetizando e se dirigindo que Jesus iria morrer para salvar, para perdoar, que iria morrer e perdoar os pecados do mundo todo ou o seu povo Israel? Aí é que está a questão. Agora aqui eu faço as 3 perguntinhas básicas, né? Jesus morreu por toda a humanidade? Aí você usa João 1, sim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo ali é toda a humanidade? Beleza, calma. Eu não vou ainda trazer os comentários ou ainda dizer, trazer a resposta. Mas apenas expus aqui os textos para que você possa entender o quanto as Escrituras ela é profunda, né? Ela não é assim de uma interpretação única, não. Veja que dentro desse tema, né, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, do perdão dos pecados, há diversos pensamentos, diversas correntes teológicas. Então, uma delas, Jesus morreu por toda a humanidade? Sim. Diversos seminários, diversos doutores, PhDs, pós-doutorados, defendem que Jesus morreu por toda a humanidade e usa diversos textos para sustentar este pensamento. O sacrifício de Cristo Jesus foi para perdoar e salvar todos os pecadores. Você viu aqui, sim, Deus amou o mundo, que deu seu Filho em sacrifício, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. Já outro diz assim, não, Jesus veio proclamar ao seu povo, judeus, o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados.
E você viu nos textos anteriores que ele iria derramar o seu sangue na Santa Ceia dos judeus, na Páscoa dos judeus, quando ele apresenta ali os elementos, ele diz que aquele sangue simbolizava, né, o vinho simbolizava o seu sangue, que seria derramado em benefícios de muitos e não de todos. Calma, calma, muita calma nesta hora. Aí fica a outra pergunta. Jesus morreu por todos? Sim ou não? Ainda podemos extrair nas Escrituras uma outra pergunta. Olha só. Todos ou toda a humanidade será salva? Toda a humanidade será salva? Preste atenção aqui agora. Deixa eu ver o tempo. 35, ok. Preste atenção aqui agora. Toda a humanidade será salva um dia. Jesus morreu para salvar todo ser humano. Mateus 7, 19 e 23. Vamos aqui, ó. Mateus, capítulo 7, 19. Tenha muita calma agora. 19 ao 23. 19 diz. Eu vou ler rápido para a gente não se perder aqui na hora. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e tirada ao fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aqui a gente já consegue perceber. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Jesus morreu por todos. Perdão aqui, que caiu aqui o meu microfone, mas é uma benção. Aqui, Jesus morreu por todos. Se Jesus tivesse morrido por todos, ele dizia assim, ó, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. Todo. Mas ele disse, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí o 22, ele diz, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizados em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? E o 23, então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, esses aqui é o juízo, no juízo, né? Muitos me dirão naquele dia, no juízo, quando ocorreu em 70. Então veja que aqui um grupo de pessoas, né, ou uma multidão de pessoas não entrarão no reino de Deus. Aí a pergunta é, todos serão salvos? Toda a humanidade será salva? Mateus capítulo 7, agora, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Há uma corrente teológica que diz que no fim todos serão salvos, né? Toda a humanidade será salva. Agora, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Aqui, ó, a porta estreita, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, esses muitos aqui não vão herdar a vida eterna, não serão salvos. Olha o 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Toda a humanidade, todo ser humano ou uns poucos encontram a vida eterna. João capítulo 10, você conhece esse versículo aqui, versículo 23 e 29. 23 diz, e Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. 24. Então, os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhes, até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo,
diz-nos claramente, 25, respondeu-lhe Jesus, eu já vou-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai, testemunho a meu favor. Olha o 26, todos serão salvos, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus estava falando aqui com animal ou com pessoas? Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmo. Por que eles não criam? Porque não eram filhos de Deus. E se eles não crescem, não seriam salvos. Todos serão salvos. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Só seguem Jesus os filhos de Deus. Certo? 28. Quem não é filho, não segue. Eu lhes dou a vida eterna. A quem? As ovelhas dele. Jesus deu a vida, disse que daria a vida eterna a todos os que estavam lhe ouvindo. Todos iriam crer, todos iriam acreditar, todos iriam receber a vida eterna, todos iriam seguir Jesus. Não. Só quem? Só um grupo chamado as minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da mão de meu Pai. Entendeu? E o 29, ele diz, 29, meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da minha mão. Então, quem é que não pode ser arrancado da mão de Deus? É quem? Os seus escolhidos, aqueles que iriam ver. Todos, aqueles que iriam ouvir. Todos ouviram? Não. Então, eu chego a uma conclusão, dentro desse contexto, que nem todos serão salvos. Mateus 25. Você vai ver aqui, ó, Mateus capítulo 25. Olha só. Do versículo 31 em diante, você vai ler Mateus aqui, 25, né? E o versículo 31, você vai ler aqui, é uma passagem que fala sobre, que tem um título, Juízo Final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono, na sua glória, na glória na glória dos céus. Ele vai ver que ele vai pôr os bodes de um lado, né, e as ovelhas de outro. Mas as ovelhas, ele vai dizer assim, entrai, bendito de meu Pai, possuí por herança. E aos bodes ele vai dizer, olha, vocês não vão entrar, né, porque vocês não são do reino, não são os filhos, vocês vão para a condenação eterna. Deixa eu ver aqui, versículo 46. Deixa eu ver aqui o 46. Olha o que ele diz o 46. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém, os justos para a vida eterna. Leia o contexto do capítulo 25, do versículo 31 ao 46. No finalzinho, no 46, Jesus faz a separação. Uns para o sofrimento eterno, outros, os justos, para a vida eterna. Então, todos foram para a vida eterna? Não. Aí a questão é, todos serão salvos? Jesus morreu para salvar toda a raça humana? Se você não entendeu, leia o vídeo de novo. Agora, no próximos estudos, a gente vai pegar João 1,29, João capítulo 3,16, 4,42, os textos, os contextos, né? O que significa no grego esta palavra mundo, né? Dentro do seu contexto, e vamos desvendar. Jesus morreu por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo Jesus foi para perdoar e salvar todos os pecadores de todas as eras, de todas as gerações? Ou Jesus morreu para salvar muitos? E uma terceira pergunta, que ainda podemos extrair nas Escrituras, uma outra pergunta é, todos ou toda a humanidade, todo ser humano será salvo? O que você me diz? Deixa teu like, aqui ajuda este canal
faça este canal crescer para a glória de Deus. E eu não sei como é que vai ficar aqui a pancada que eu dei aqui neste microfone, mas eu vou deixar rolar. Não vou cortar não, vou deixar rolar o vídeo todo. Amém? Então, não perca, meu irmão, minha irmã, não perca os próximos estudos. Até dentro da graça, né, há ensinamentos que todos serão salvos. Todo mundo vai ser salvo, toda a humanidade no fim será salvo. Será? Paz do Cristo eterno, Deus te abençoe e continue te abençoando grandemente. E eu convido a você, não perca o próximo estudo. Amém? Glória a Deus.